O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou recentemente uma opinião crítica sobre os antigos líderes do país, acusando-os de terem tomado uma decisão equivocada na década de 1990 ao abandonar o arsenal nuclear herdado da era soviética sem obter garantias de segurança sólidas em troca. Em entrevista ao jornal italiano Il Foglio, Zelensky destacou que a Ucrânia foi enganada pelas promessas feitas no Memorando de Budapeste, um acordo internacional que não conseguiu proteger o país da agressão russa décadas depois. Em 1994, a Ucrânia, então a terceira maior potência nuclear do mundo, concordou em desmantelar voluntariamente seu arsenal de armas nucleares e aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em troca, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia assinaram o Memorando de Budapeste, prometendo respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e fornecer garantias de segurança ao país. No entanto, segundo Zelensky, essas promessas não foram cumpridas, especialmente após a invasão russa da Ucrânia em 2022, que violou claramente o acordo. Na minha opinião, isso aderir ao Memorando de Budapeste não deveria ter sido feito, já que fomos atacados, afirmou Zelensky. Ele ressaltou que, embora o acordo fosse necessário naquele momento histórico, as garantias de segurança oferecidas à Ucrânia eram insuficientes e não conseguiram impedir a agressão russa. Se eu fosse trocar armas nucleares, eu as trocaria por algo muito forte que pode realmente parar qualquer agressor, independentemente de seu tamanho, seu território, seu exército. E isso seria um exército forte e um bloco de segurança, explicou o presidente ucraniano. Zelensky argumentou que apenas a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, poderia ter fornecido à Ucrânia as garantias de segurança necessárias na década de 1990 e que a aliança militar continua sendo a única entidade capaz de oferecer tal proteção hoje. Ele destacou que a adesão à OTAN é crucial para a segurança futura da Ucrânia, especialmente diante da ameaça contínua representada pela Rússia. A invasão russa da Ucrânia em 2022 expôs as fragilidades do Memorando de Budapeste e levantou questões sobre a eficácia de acordos internacionais que dependem da boa-fé das potências signatárias. Zelensky enfatizou que, embora a decisão de desistir das armas nucleares tenha sido tomada em um contexto de busca por paz e estabilidade global, a Ucrânia pagou um preço alto por confiar em promessas que não foram honradas. O presidente ucraniano também criticou a falta de ação das potências ocidentais após a violação do Memorando de Budapeste pela Rússia. Nenhuma daquelas nações veio em auxílio da Ucrânia, lamentou Zelensky, referindo-se aos Estados Unidos e ao Reino Unido, que junto com a Rússia foram signatários do acordo. A declaração de Zelensky reflete um sentimento crescente na Ucrânia de que o país foi deixado vulnerável após a desnuclearização. Muitos ucranianos veem a decisão de 1994 como um erro estratégico, especialmente diante da atual guerra com a Rússia. A crítica de Zelensky aos antigos líderes do país também ressalta a complexidade das escolhas geopolíticas e a importância de garantir mecanismos de segurança robustos em um mundo cada vez mais instável. Enquanto a Ucrânia continua a lutar contra a invasão russa, a busca por garantias de segurança mais sólidas, como a adesão à OTAN, permanece no centro da estratégia de defesa do país. A fala de Zelensky serve como um alerta para a comunidade internacional sobre a necessidade de honrar compromissos e proteger nações que renunciam a armas de destruição em massa em prol da paz global. A decisão da Ucrânia de abandonar seu arsenal nuclear em 1994 foi vista na época como um passo importante para a estabilidade global e a não proliferação de armas nucleares. No entanto, a invasão russa de 2022 revelou as limitações do Memorando de Budapeste e levantou questões sobre a eficácia de acordos que dependem da boa-fé das potências envolvidas. A crítica de Zelensky aos antigos líderes ucranianos e sua defesa de uma aliança militar forte, como a OTAN, refletem as lições aprendidas com a guerra atual. A Ucrânia busca agora garantir sua segurança por meio de parcerias estratégicas e apoio militar, enquanto o mundo observa as implicações de um conflito que desafia a ordem internacional estabelecida após a Guerra Fria. New chat.